Meus amados irmãos, quero agradecer mais uma vez ao Senhor Deus por esta oportunidade. Gostaria de refletir convosco por alguns minutinhos a respeito do que está escrito no livro de João, capítulo 11, verso 35. A Bíblia diz: Jesus chorou. Amados irmãos, na vida há tantas coisas que nos levam a chorar. Às vezes são dificuldades, às vezes vitórias que nós temos, são coisas que muitas vezes nos levam até a derramar as lágrimas. Mas há uma coisa que nós encontramos no livro de João capítulo 11, no verso 35, que levou Jesus Cristo a chorar. Quando formos a ler atenciosamente o livro de João capítulo 11, perceberemos nós o episódio que ali é descrito. É um episódio muito interessante. Lembram-se que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e este amigo de Jesus tinha duas irmãs, uma chamava-se Maria e a outra chamava-se Marta. Esta Maria é aquela Maria que teria derramado sobre os pés de Jesus Cristo aquele vaso de alabastro e usou os seus próprios cabelos para poder limpar, enxugar os pés de Jesus Cristo. Aquele episódio que a Maria perpetrou foi muito mal interpretado, porque aqueles homens que estavam na casa daquele grande senhor, eles acabaram olhando aquele gesto daquela mulher com desdém. Primeiro, porque aquela mulher era considerada de uma mulher imunda, posso assim dizer, porque ela teria sido uma prostituta. E a prostituição que ela vivia fazendo, não porque ela queria, porque no princípio ela teria sofrido uma violação, e enfim, ao longo da vida ela foi vivendo daquela maneira. Então, esta mulher era irmã de Lázaro. Ela derramou aquele vaso sobre os pés de Jesus Cristo, um vaso caro, caríssimo. Veja a diferença de compreensão que existia entre os homens que estavam naquela casa e aquela mulher. Por causa do grande milagre que Jesus Cristo teria feito na vida dela, a grande transformação que aconteceu na vida dela, ela entendeu que na verdade precisava de Jesus Cristo. Jesus fez grande coisa na vida dela e Jesus precisava de ser honrado porque ele é Deus. Por isso que ela fez aquilo ali. Por outras palavras, comparou o valor ou o preço daquele vaso de alabastro com o valor que Jesus Cristo tinha para a vida dela. Ela levou a coisa mais cara e apresentou diante de Jesus Cristo, derramou nos pés de Jesus Cristo. Veja, ela derramou sobre os pés de Jesus Cristo. Isto também tem um significado. Por que nos pés e não foi em outro lugar? Ela viu, na verdade, que ela era uma mulher miserável, era um símbolo de humildade, que Jesus Cristo é maior que qualquer ser, e ela precisava exatamente de Jesus Cristo. E aqueles homens que estavam naquela casa mal entenderam aquele ato daquela mulher, porque eles pensaram ou olharam para aquela mulher como uma pessoa muito desprezível, não é? E Judas, que estava também naquela reunião, acabou desdenhando de Jesus Cristo ao fazer uma proposta de algo que no fundo dele estava sendo excitada pela ganância. Se formos a ler, por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 14, nos apresenta detalhes a respeito deste episódio. E Judas, por causa da ganância, acabou colocando aquela proposta que se deveria vender aquele vaso e que se levasse o dinheiro para poder dar aos pobres. Aquela proposta era uma proposta astuta, simplesmente motivada pela ganância, não porque ela amava tanto aos pobres, porque ele nem tinha cuidado com os pobres. Mas em todo caso, Jesus Cristo compreendeu a intenção do coração dele. Sendo assim, aquela mulher fez isto, mostrou o profundo amor que tinha por Jesus Cristo. Então, esta era a irmã de Lázaro. Então, numa destas ocasiões, o seu irmão Lázaro adoeceu. Diz isso o livro de João capítulo 11. Adoeceu. Convidaram Jesus Cristo várias vezes para que fosse para lá, para visitar o amigo, porque elas sabiam perfeitamente que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa a favor de seu amigo. Jesus não foi. Ao ponto de Lázaro, o amigo de Jesus, a quem ele muito amava, ao ponto dele morrer. E quando Jesus Cristo vai para a casa de Lázaro, as irmãs de Jesus Cristo aproximaram a Jesus Cristo e disseram a Jesus: se tivesses vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E nesta conversa, Jesus Cristo, olhando para os olhos daquelas meninas, olhando para a multidão que estava ali, para aquelas pessoas que estavam na casa de Lázaro, teve muita compaixão daquela gente. E a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou ao ponto de chorar. As meninas, primeiro, tinham informações de que Jesus Cristo
é poderoso. Tinham informações de que Jesus Cristo um dia voltaria para poder buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Elas tinham todas essas informações. As meninas também tinham informações de que Jesus Cristo poderia curar a Lázaro. Jesus curou tanta gente. Será que não poderia curar ao seu amigo Lázaro? Então, por que Jesus Cristo não foi naquele exato momento? Por que Jesus Cristo não curou a Lázaro? Por que ele esperou que ele morresse? Por uma simples razão. Não que ele quisesse que aquilo acontecesse assim, mas a partir daquilo que teria acontecido, seria glorificado o nome do Senhor Deus. Este era o objetivo principal, diz a Bíblia. Tudo aconteceu para glorificar o nome do Senhor Deus. Jesus Cristo poderia ter curado a Lázaro, mas talvez através da cura, o nome de Deus não seria glorificado como ele queria que fosse glorificado. Então talvez o que ele quisesse era que a partir da morte de Lázaro, depois da ressurreição, o nome de Deus fosse glorificado eternamente. E assim foi. Jesus Cristo, quando chega na casa de Lázaro, ouviu todo aquele episódio. A Bíblia diz que depois de tudo aquilo ali, Jesus simplesmente chorou. Imagina só, onde um Deus chega num nível, ou chega ao ponto de chorar, significa que a morte é uma coisa desagradável. Como eu teria dito no princípio, há tantas coisas na vida que nos levam a chorar. Às vezes são vitórias, mas a morte nos leva a chorar de uma maneira tão diferente, porque dói o coração. Imagina perder um ente querido. Eu posso estar a falar com alguém que perdeu o seu ente querido, uma pessoa que tanto amava. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua tia, seu tio, a pessoa que tanto te assistia, a pessoa que você tanto amava. E quando você olha para as pessoas ao redor de si, só vê aquelas pessoas simplesmente. E de repente estas mesmas pessoas morrem. Posso estar a falar com pessoas que neste exato momento me estão a ver, são órfãs de pais, são órfãs de mães, não é? Que não têm os dois, que simplesmente não têm nenhum familiar para poder acolher, para poder ajudar na vida. Estão a chorar por causa das dificuldades. Meu amado irmão, não perca a esperança. Jesus Cristo é o único que nunca desampara, é o único que está do nosso lado. Assim como Jesus esteve ao lado da Maria e da Marta. Talvez Lázaro fosse o provedor de alimento para aquelas meninas. E elas choraram, porque viram que não estariam mais com o seu irmão. Por isso que elas choraram. Talvez você esteja nesta situação, mas lembre-se que Jesus Cristo está do seu lado. Jesus nunca desampara os órfãos. Jesus nunca desampara as viúvas. Jesus Cristo está aí para estar do seu lado. Amado irmão, eu sei que perder um pai, perder uma mãe é algo que dói. Eu que estou a falar, sou órfão de pai e mãe. São as pessoas que me assistiam. Perdi a minha mãe quando tinha 13 anos de idade. Estou a fazer simplesmente a 7ª classe. Perdi o meu pai quando eu tinha mais ou menos os 22 anos de idade. Estava a terminar a minha formação. Mas o Senhor Deus, a partir da esperança que eu vi na palavra de Deus, a partir daquilo que eu já teria lido, de que o Senhor Deus não desampara os órfãos, amados irmãos, acreditem, eu fui acolhido pela instituição onde eu estava, ofereceram-me bolsa de estudo para concluir a minha formação e graças a Deus consegui concluir aquela formação. E Deus pode fazer a mesma coisa por ti. Basta que você creia e confie naquilo que é capaz de fazer na tua vida. Amado irmão, eu não vou tirar o mérito de que as situações sejam diferentes. A tua situação pode não ser igual com a minha situação. A tua pode ser pior que a minha. A minha pode ser pior que a tua. Mas a única palavra que eu trago para ti é: não perca a esperança. Veja que aquele rapaz, Lázaro, estava morto. E Jesus Cristo, tendo chegado lá depois da morte de Lázaro, simplesmente disse às meninas: onde é que vocês o colocaram? As meninas disseram que já faz 4 dias que nos o sepultamos. Já está a cheirar. Jesus disse: vamos. E foram até o sepulcro. Onde é que está? Está ali. Está a cheirar, mestre. Empurrem a pedra. Empurraram na pedra e Jesus deu ordem. Jesus disse: Lázaro, sai. Olha, esta particularidade. Existem pastores, existem grandes pregadores que costumam ensinar isto às pessoas. Quando uma pessoa morre, vai para o céu, ou vai para o purgatório, vai ao paraíso, ou vai ao inferno. Dizem que existe um lugar chamado inferno. Amados irmãos, não é verdade. Não é verdade. De acordo com a Bíblia, o local que vai servir de inferno, onde Deus vai arder o fogo, na verdade, depois dos 1000 anos,
o fogo dos ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, será nesta terra depois dos 1000 anos. Agora que estamos a falar, não existe um lugar chamado paraíso onde algumas pessoas vão e outro lugar chamado inferno onde outras pessoas vão. Não. Quando uma pessoa morre, ela descansa no pó da terra. Então o que vai acontecer depois? De acordo com o livro de João, capítulo 5, no verso 28, 29, a Bíblia diz que todos aqueles que morreram em Jesus Cristo, todos aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida. Aqueles que não fizeram bem, que não fizeram a vontade de Deus, ressuscitarão para a destruição eterna. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por exemplo, a partir do verso 13 até 18, diz claramente que nós precisamos de ter esperança. Não precisamos de ignorar aqueles que dormem, esquecermos daqueles que dormem. Quando se diz esquecer, não significa que nós temos que cultuar ou ter prática de culto aos defuntos. Não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. Não. Esquecer, tem que lembrar as boas coisas que aquelas pessoas fizeram. Não é ir e invocar os espíritos, não. Não é? E a Bíblia diz, Jesus ao voltar, ressoada a trombeta de Deus, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que não morreram em Cristo vão permanecer a dormir. Aqueles que tiverem sido encontrados vivos em Cristo serão reunidos com aqueles que tiverem sido ressuscitados em Cristo, serão transformados no abrir e fechar de olhos, como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51 até 54, serão ressuscitados no abrir e fechar de olhos do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. É o que a Bíblia nos ensina. Serão ressuscitados e serão levados, serão arrebatados para os seus ao encontro do Senhor. E isto vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus Cristo, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Amém. Então, neste processo de ressurreição, aqui é importante perceber que existem dois episódios que acontecem em tempos diferentes, não é? Primeira ressurreição, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 até 4, primeira ressurreição é dos justos, a segunda é dos ímpios. E a segunda só vai acontecer depois do milênio para a destruição dos ímpios. Por isso, amado irmão, aqueles que nós estamos a perder hoje, aqueles que nós tanto amamos, aqueles que sabemos que andavam de acordo com a vontade de Deus, nós os veremos um dia. Não está longe isso para acontecer. Agora está mais perto de acontecer do que quando nós ouvíamos falar há tempo atrás. Por isso, amado irmão, vamos chorar com esperança. A morte é uma coisa que dói. Fez Jesus Cristo chorar pelo seu amigo, por aquele amigo que ele tanto amava, o único amigo. Ele tinha os seus discípulos, mas tinha o único amigo, a quem ele contava os seus segredos, contava os seus pesares, àquele seu amigo Lázaro. Mas um dia esse Lázaro morreu. As irmãs sabiam disto, que um dia Jesus ao voltar, Lázaro será ressuscitado. Mas elas queriam a cura de Lázaro. Há certas coisas que às vezes nós exigimos a Deus que faça, que não vão exaltar ou que não vão glorificar o nome dele. Então, Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para exaltar e glorificar o nome dele. O Lázaro que Jesus ressuscitou naquele dia, hoje está a dormir. Veja, foi ressuscitado e hoje está morto. Foi ressuscitado que era para glorificar o nome de Deus, para que se comprovasse o poder que o Senhor Deus tem sobre a morte. E assim aconteceu. Todos aqueles que hoje dormem, um dia serão ressuscitados. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, amados irmãos, choremos com esperança. Os irmãos e os familiares que estamos a perder hoje, nós vamos tê-los de volta. Nós vamos revê-los de volta. Quero desejar que o Senhor Deus te abençoe. Reflita nesta mensagem e desenvolva ainda mais. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, escreva nos comentários. Coloque o seu like se tiver gostado do vídeo. Caso não tiver gostado, coloque o dislike. E compartilhe os vídeos que tenho estado a produzir aqui para que o canal continue a crescer e alcance muita gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.